Bom, oficialmente, boa noite a todos. Sejam todas, né, sejam bem-vindas. Hã, Hoje a gente está aqui então para trocar um pouquinho. A Revista Viva é um espaço onde a gente trabalha os artigos de uma forma um pouco mais aprofundada, os artigos da Revista Brasileira de Psicodrama. Então, a gente tira esses artigos que já se tornaram conservas e cria mais algumas coisas em cima deles, e é isso que eu espero que a gente consiga fazer hoje, criar um pouquinho mais além daquilo que vocês, autoras, já criaram, para que a gente possa continuar movimentando, essas práticas e esses escritos de vocês. Então hoje a gente vai ter, a coordenação da Dani Cardoso. Agradeço muito a Dani por ter aceito o convite. Porque primeiro eu uni os artigos, eu pensei nesses 2 artigos, que eu acho que as temáticas conversam muito. O artigo da Luísa e da Sandra é um artigo que eu já tinha lido há muito tempo, né, e que eu gosto bastante. Eu acho que, tem a ver com essas atualizações de psicodrama que a gente tem feito. E o artigo da Laura e da Maria Célia, também entra nesse processo de a gente pensar um psicodrama, que é um psicodrama decolonial, é um psicodrama que acho que atualiza, e deixa é um psicodrama brasileiro, assim, né, então é um psicodrama que a gente faz de um jeito muito diferente de outros países. Acho que é isso que me pega muito nesses 2 artigos. E, bom, e aí, enfim, lembrei de Dani, quando eu me dei conta que a Dani é uma pessoa que eu também gosto bastante e que tem pensamentos e trocas muito próximas dessas coisas que eu narro, e acho que vai ser um encontro muito bom. Então agradeço a participação das autoras, agradeço a participação de todo mundo presente, em nome da FEBRAPE. Eh, e é isso, Dani, o encontro agora fica na tua condução, e eu tô aqui no que você precisar de mim. Vamos lá. Que é minha estreia aqui, né? A primeira vez que eu nesse papel, nessa função. Então, primeiro te agradecer, Gabi, pelo convite, pela confiança e dizer que eu passei a semana inteira com borboletas aqui no estômago. Não só pela estreia, mas por estar cercada por estar rodeada dessas pessoas que são tão importantes para mim também, na minha jornada no psicodrama, nessa composição do meu fazer. A Laura, a Luísa, a Célia, a Sandra que eu não conheço, e tantas outras que estão aqui, a Josi, a Soraya e as pessoas que eu também não conheço. Então eu fico muito honrada de saber que meu nome passou pela sua cabeça quando pensou nesses artigos, porque eles me contemplam num lugar muito especial, que é também do que eu penso desse psicodrama brasileiro, também do que eu venho tentando praticar quando eu coloco o psicodrama em cena na minha vida. Então, para mim, é uma honra estar aqui com vocês. E aí, fiquei pensando em como conduzir, né? Que até te perguntei, Gabi, o que eu devo fazer? Qual é o meu papel nesse dia? E aí, eu já tinha lido os 2 artigos, reli essa semana para me reaquecer nesse lugar. E eu também queria compartilhar com vocês, assim, de linha de partida, um textinho que eu construí a partir desse artigo, desses 2 artigos, a partir desse título do nosso encontro de hoje. Então, eu tentei aí, de uma maneira também poética, mas com posicionamento, construir algumas palavras iniciais que eu quero compartilhar com vocês para que a gente possa dar um pontapé nessa nossa conversa de hoje. Eu vou ler. Então, eu vou sair aqui da nossa página e vou ler aqui o meu texto. Da varanda, desobedecemos. Esse é o título do que eu estou compartilhando aqui com vocês. Da varanda, nosso olhar se expande. Da varanda, vemos o que o chão muitas vezes esconde. Vemos caminhos, atalhos, encruzilhadas. A varanda é lugar de respiro, mas também pode ser de vigília. Um território
onde nossas vozes se encontram para desobedecer. Desobedecer ao silêncio imposto, desobedecer às narrativas únicas, desobedecer ao destino já escrito. Porque cada gesto criador é também insurgência. Cada palavra é ferramenta de reexistência. E no psicodrama, a cena nos convoca a imaginar futuros, a ensaiar rupturas, a reflorestar com histórias nunca antes ouvidas. Hoje, nessa roda, nos reunimos na varanda do pensamento, onde teoria encontra prática, onde experiência encontra escrita, onde o olhar não é neutro, mas carregado de afeto, de política, de ética e de corpo. Que cada artigo aqui apresentado seja uma porta, um tambor que chama, um convite para atravessar. Que possamos, juntos, experimentar o risco de criar, o desafio de desobedecer e a alegria de compartilhar olhares que ampliam o mundo. Que todos juntos sejamos a granada para o que não dá mais e a semente para o que virá. Avante. E é assim que eu inicio muito emocionada essa roda para que possamos trocar, compartilhar, ouvir essas gigantes que estão aqui conosco e que elas possam nos convocar, nos convidar para essa cena desse psicodrama brasileiro, onde as narrativas se apresentam, onde os convites sejam feitos e onde todos juntos possamos construir um amanhã mais representativo, mais justo, e onde todas as pessoas possam se ver. Então, quero abrir aqui para vocês. Não sei por quem que começa, se Laura, Luísa, quem que quer começar apresentando. É melhor começar por Laura, porque para ver se dá tempo de Sandra chegar. Então, é com você, Laura. Retomando o fôlego aqui, né? Senão começa a chorar e não vou demorar para começar a falar. Não. Obrigada, Dani. Eu posso falar algo primeiro, Laura? Por favor. É, quer dizer, eu achei que eu estava mais pronta para falar algo primeiro, mas vai assim mesmo. É, claro que eu estou extremamente emocionada, né? Vocês todas aqui, né? Especialmente Gabi, Dani, Luísa, Laura, né? A Sandra também estou na expectativa de ver o rostinho dela, conheço via a Luísa. São muito especiais Eu para mim. também. Ah, sim, sim, claro, tem muitas aqui. Silene, Joser, Melinda, Soraya, Madalena, Érica, vocês todos que estão aqui. Nesse primeiro momento, eu pensei nas autoras, né? Né? Colocar nesse, eita, nesse primeiro momento, porque e, enfim, tem isso, né? Algumas de vocês, né, como a Gabi e Laura, a gente se aproximou e permaneceu, mas foi exatamente no momento de pandemia, né? Acho que via esse online, eu tenho muito nítido as carinhas de vocês do primeiro momento que a gente se viu, pelo menos que eu tenho registro, né? Parabéns, Gabriela Vidal, por tudo que você tem feito na revista brasileira de psicodrama. Estendo os parabéns para a Oriana, né?
É importante dizer para vocês que esse artigo, esse belíssimo artigo da Laura, é uma criação da Laura. A minha participação nesse artigo foi uma mera interlocutora, né? E que é um privilégio, sim, para mim, ser uma modesta interlocutora da Laura, né? Laura, você chegou no psicodrama já nos ensinando e nos convocando, nos cutucando, né? Nos dizendo, vamos olhar para um outro lugar, vamos olhar invertido. É isso que a Laura faz nesse belíssimo artigo, em que ela começa subvertendo essa ordem, buscando modificar o que está estabelecido. E ao fazê-lo, ela provoca a nós, psicodramatistas, mas especialmente a nós, psicodramatistas, responsáveis, corresponsáveis pela formação dos futuros novos psicodramatistas. E também para os psicodramatistas estão que se disponibilizam a estarem sempre em processo de aprendizagem, que acho que nosso processo é eterno. Então, é escrita a la Laura, a gente identifica rapidamente o jeito de Laura de ser, esse jeito verdadeiro, que ela tem, corajoso, né, Laura? Você, com toda a coragem, ela é a autora, e ela também se coloca no lugar de protagonista como orientadora de duas orientandas. E coloca em cena algo que nós não costumamos fazer, né? Ao inverter a ordem, iniciando pelo título, né, Desobediência Neoliberal, um relato de fracasso, ela já coloca em evidência aquilo que não estamos acostumados a falar, muito menos a escrever, a registrar. Então, Laura, eu queria muito deixar registrado para nós, para quem está aqui agora, para quem vai assistir daqui a pouco, que se volte, ouça Laura, que fala desse conhecimento, né? Desse conhecimento que é orgânico, inspirado também no Antônio Bispo. Laura, por favor. Ai, ai, não sei se piorou ou se ajudou a começar com você, Maria Célia. Estou muito afetada aqui. E espero que vocês consigam, né, sentir um pouco da minha gratidão mesmo, que está me atravessando agora, né, nesse encontro com pessoas, como eu já falei anteriormente, que eu admiro demais, né, a Gabi, a Dani, a Célia, Luísa, outras pessoas que estão aqui. E tem a Mag, que é uma amiga, colega da UFSC, que veio conhecer um pouquinho mais o psicodrama, então eu espero que você se sinta muito bem-vinda aqui com a gente. E foi muito importante para mim receber um WhatsApp da Dani, depois que ela tinha lido esse artigo, logo lá quando saiu, assim, porque era um momento que eu estava repensando, né, os meus posicionamentos, as minhas escritas, assim, um pouco com medo, né, da exposição, enfim, e a mensagem da Dani, ela veio num momento perfeito, assim, acho que telicamente, né, ela sentiu talvez que eu estivesse também precisando receber aquela mensagem, né, e me inspirando a continuar fazendo o que eu venho me dedicando, né. Bom, como a Célia disse, né, é um artigo em que eu relato a minha experiência enquanto orientadora para cumprir os requisitos, né, de nível 3, que é para poder ser orientadora de monografias, né, das formações de psicodrama. Então, enquanto eu estava ali em aula, ainda no nível 3, eu tive essas duas orientandas, né, que vieram pela escola para que eu pudesse
enfim, ter a minha titulação. E aí eu convido a Maria Célia para entrar como coautoria, para trazer as inspirações, as contribuições também, né, do seu trabalho enquanto psicodramatista, enquanto professora, enquanto uma pessoa também que eu sigo os passos aí, né. Chama Desobediência Neoliberal, um relato de fracasso. Então, é um texto que questiona, né, como às vezes as linhas rígidas das instituições podem excluir, podem adoecer e individualizar, né, os nossos sofrimentos. E isso muito alinhado a uma perspectiva neoliberal e da necropolítica, que, né, perspectivas que valorizam noções como a empresa de si, a produtividade, o descarte. E aí eu também me inspiro na lógica queer do fracasso, do pesquisador Jack Halberstam. E para ele, fracassar, sobretudo para corpos dissidentes, né? Para o meu corpo, enquanto um corpo bissexual, um corpo não binário, para corpos pretos, para corpos lésbicos, etc. Esse fracasso pode nos libertar de corresponder a essas ideias, né, esses héteros coloniais. E um exemplo que ele traz no texto dele é o da mulheridade, que não se alcançar o sucesso dentro desse modelo tradicional pode abrir espaço, né, para prazeres inesperados. Então eu me reconheço nessa provocação, mas aí também reinvento a partir do psicodrama. Então, o fracassar e o desobedecer, ele abre caminho para a espontaneidade, para a criatividade, liberar fluxos, né, que a norma assiste em aprisionar, em sufocar, em manter essas conservas coloniais, né? Então, eu vou brincando com essa palavra e, ao mesmo tempo, que subvertendo linhas normatizadoras. E subvertendo como? Não pegando a minha titulação como se é esperado com sucesso, subvertendo a ideia de um texto higienizado, de um texto limpo, é, enfim, essas linhas normalizadoras, elas são linhas que inferem microtraumas, no corpo, nas relações, que bloqueiam os fluxos espontâneos quando instituem que precisamos seguir certas normas. E na maioria delas relacionada à ciência moderna. Aí eu vou trazer um exemplo também, mas antes disso, dizer que eu sou grata, que eu reconheço, né, o trabalho das pessoas pareceristas, faço parte, né, desse território também e reconheço, né, sobre esse trabalho ampliar a potência dos nossos textos, enfim. Mas em um parecer que a gente recebeu desse texto, foi pedido para que se trouxesse mais esclarecimento, por exemplo, né? E aí eu percebo o quanto que essa palavra ela pode estar carregando uma armadilha. E assim, e eu digo isso a partir de uma autocrítica também, porque nesse texto eu vou me autocriticando. Eu vou pensando em possibilidades de me descolonizar, né? Me colocando enquanto uma pessoa branca e sabendo, né, que muitos lugares que eu ocupo hoje, que eu acesso ou que acessei, vem por conta da minha cor da pele. Então, quando eu trago essa crítica, né, ou isso para a gente estar pensando coletivamente, é para que a gente possa reconhecer esses microfascismos que habita também, né, os nossos corpos. E aí, quando me pedem mais esclarecimento, e aí eu penso nessa possibilidade de armadilha, por que armadilha? Porque caminhar na contramão do que a branquitude entende como racionalidade é justamente recusar essa lógica do esclarecimento, né? Que é uma expressão linguística racista também, e que parte da ideia que só há conhecimento quando todo o pensamento é esclarecido, desenvolvido, purificado, higienizado. E aí também a gente já vai conectando até com essa instituição, né, da lógica judaico-cristã. Mas enfim, e aí como inspirada também no quilombola, o Nego Bispo, o desenvolvimento ele tem nos conduzido a territórios de crueldade e aniquilação. Então eu não busco o desenvolvimento, esse esclarecimento, mas o envolvimento com esses saberes. Então, se dizem que são exclusivos,
né? Que é um caminho único que você tem que escrever, aquilo que a gente estava conversando um pouco quando eu entrei, que a Luísa trouxe, também nesse aquecimento inicial, é porque a lógica binária e colonial não suporta a concomitância e ela só admite uma única ciência. Então eu desvio dessa linha única, criando linhas de fugas e busco confluir com esses corpos rios ou com esses saberes, afirmando sempre a multiplicidade, a vida, ao reencantamento da vida. Do mesmo modo, quando uma orientanda ela não conclui a sua monografia, eu não vou interpretar isso como um fracasso individual. Então, aqui eu também subverto a lógica institucional ao redistribuir essa responsabilidade, que ela não é apenas minha, não é da estudante, mas também das instituições de ensino e da própria FEBRAP. Então, eu acredito que as escolas, né, elas têm uma potência muito grande nessa incorporação dos saberes, e elas não podem se limitar ou a cobrar um resultado ou a descartar estudantes. E não estou dizendo isso nem como se fosse algo arquitetado das instituições, tá? Estou falando de uma lógica maior e que nos atravessa. Mas talvez a gente possa pensar em mais possibilidades, criar coletivos de acolhimento, de escrita, grupos voltados à saúde mental, agências de enfrentamento ao racismo, à LGBTfobia, né, às relações abusivas. A desistência ela não pode ser um sinônimo daí de descarte ou de fracasso, mas que seja um chamado ético-político pelo cuidado, né? Sobretudo um cuidado compartilhado. Então, é seguindo um pouco essas linhas, né, de desnormatização, que aí eu vou pensar no fracasso enquanto um devir, enquanto um processo potente, né, enquanto uma abertura de caminho, assim. Um devir que se cria em consonância à desobediência neoliberal. E aí, esse último conceito que a gente trabalha no artigo também, ele pode ser compreendido, além de infinitas outras maneiras, né, como um ato de quebrar com estrépito, transformando aquilo que se despedaça em um novo lugar, um novo corpo-território, ao recriar e reconectar suas partes, ou mesmo se acoplar em partes outras. Então, é por meio da ruptura e do despedaçamento que resistimos às violências das conservas coloniais e institucionais. Então, o fracassar, ele pode se tornar multiplicidade. E multiplicidade aqui pode ser compreendida como produção de vida, como liberação dos fluxos espontâneos e criativos. Como então que a gente, né, enquanto psicodramatistas, podemos contribuir para a fragmentação institucional de nossas escolas de psicodrama, de modo que das brechas possam emergir mais vidas? Quais oportunidades de acessos estão sendo efetivamente criadas para pessoas negras, indígenas, com deficiência, LGBTs, ocupem e permaneçam nesses espaços? Que possamos então produzir mais psicodramas fracassados, compreendendo-os como os espaços singulares de diferenciação e transmutação, um inimaginável devir fracasso. Então, fracasso não é culpa ou falta, né? Mas potência. É reconhecer a força criativa da diferença em relação à norma, é habitar lugares ainda, né, talvez intocados pelo neoliberalismo, e aprender a sagacidade de criar estratégias de sobrevivência, de camuflagem e desvios frente à hegemonia. Então, que possamos falhar sem culpa e, ao mesmo tempo, aleijar, aquilombar e não binarizar o psicodrama, aproximando-nos de todos os nossos fracassos inevitáveis e fantásticos, como diria, né, o Jack Halberstam. Então, acho que é um resuminho aí do texto. Como falar depois da Laura, né? Eu acho que vou comentar. Óbvio que a gente vai abrir essa roda depois, né, da apresentação da Luísa também e da Sandra. Mas acho que quando eu li o seu texto, logo que ele saiu, eu te mandei a mensagem,
foi porque eu me vi muito nisso, né? Nessa brecha do fracasso. E o que que essa brecha informa sobre a gente, sobre a nossa jornada? O que que essa brecha pode nos dar de direção? Nem sei se direção, mas de escolhas, né? E eu lembro o quanto ele me tocou ao ler naquela época e o quanto ele me toca lendo agora. E acho que eu gosto muito de pensar que o não, o fracasso está muito relacionado ao não, né? Ele sempre abre muitas possibilidades de vida e para que a gente busque o sim, de alguma maneira, né? Então, acho que nos convocando a ser espontâneos, criativos e tentar entender que maré baixa também a gente consegue ver muitas coisas, né? Às vezes, na maré baixa, a gente enxerga aquilo que a maré alta não nos permite. Então, acho que o seu texto traz essa provocação para pensarmos aqui, né? Desse psicodrama, né? E pensarmos também nessas questões institucionais, né? Quem não entrega monografia, então não é psicodramatista. Quem não entrega um artigo não chegou lá, né? Da gente poder também tensionar esses espaços, né? Que a nossa vida não pode ser só explicada por aquilo que a gente entrega, né? Enfim. Mas acho que aí, fazendo uma costura, que a Luísa também vai trazendo outras possibilidades de construir essas narrativas através do texto dela, abrir para que ela se apresente. Acho que a Sandra ainda não chegou, né, Luísa? Chegou? Então vamos lá. Vamos te ouvir. O resuminho de Laura é praticamente outro artigo. Simples assim. Eu também pensei, isso. Eu fiquei ouvindo, e falei, gente, dá para escrever outra coisa aí, Dá gente. pra- Já, tipo assim. Aí ela fala assim, simplesmente, "Ah, é um resuminho, um resuminho." É, mas, assim, antes de eu falar, o artigo de Laura, quando eu li, eu mandei para todos os estudantes das BAP que não concluíram o curso, não terminaram o trabalho. Leiam, 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 por favor, leiam, leiam, leiam. Aí mandei para todo mundo. Leiam, porque tá tudo aqui, tá aqui o que é que acontece, né? E porque é como se você tivesse traduzido, né, e dissesse, minha gente, pelo amor de Deus, vamos por outro caminho. Eu sou dissidente disso, porque eu terminei minha parte teórica em 2002 e só fiz meu trabalho em 2011. E eu era psicodramatista e ninguém me tirava disso. Eu só fazia psicodrama e eu era psicodramatista. E eu dizia assim, ah, é porque eu sou moreniana. Morena não tinha título. Eu tirava onda. E eu dizia, não, por que que eu tenho que fazer trabalho? Eu faço. Não vou fazer, fiquei. Aí eu comecei a dar aula, aí foi ficando esquisito, né? Porque eu dava aula na associação e não tinha título oficial. Os empurrões. Aí um dia eu disse, tá bom, eu vou fazer. Aí fiz. E o meu trabalho também é dissidente, assim, do, do que estava previsto como norma, porque foi um trabalho para o psicodrama do foco psicoterápico dentro do manicômio. E aí, mas tem que ser atendimento em grupo. Eu digo, não, tem que ser isso que eu faço, isso que tem consistência, e vai ser assim. Aí eu fiz toda uma leitura do trabalho a partir de uma perspectiva do, teórica do sofrimento e do adoecimento psíquico, e me titulei com esse trabalho dissidente. Então, vocês, oh, que ótimo, foi bom. Mas antes de eu falar sobre o nosso texto, eu queria convidar minha companheira, Sandra Inês, para ela se apresentar do jeito que ela quiser, porque as pessoas, ela não é do mundo do psicodrama, ela é do mundo dos remédios, mas para ela se apresentar do jeito que quiser. Tá fechado, Sandra, seu microfone. Tá mudo. Agora. Aí, conseguiu? Uhum. Boa noite, gente. Eu cheguei há pouco tempo em casa,
porque, como eu falei para vocês, eu tenho um duplo vínculo, né? Essa nossa vida corrida, mesmo o dia de sexta-feira, é essa hora que a gente chega em casa, né? Eu não sei onde vocês estão, mas aqui em Salvador, o pessoal fala sextou, vamos pro happy hour, né? Eu não posso fazer isso não, gente, não posso. Como a Luísa falou, eu sou farmacêutica, não tenho nada a ver aí com psicodrama. A minha formação me traz, assim, um saber muito aritmético, muito, eu diria até que um pouco engessado. Eu deixei de ser um pouco assim quando eu fui trabalhar com CAPS, né? Infantil há mais ou menos 15 anos, que foi quando eu conheci Luísa, e eu nunca tinha tido assim uma convivência tão de perto com psicólogos e toda a área de saúde mental. E de lá para cá, além do desafio, tem o aprendizado, né? A gente vai aprendendo com os colegas, com as famílias, com a equipe, com principalmente com o nosso usuário, que a gente está até questionando essa forma de tratá-los, né, como usuário. Eu faço parte de um grupo de cuidado do GAM e lá eles estão questionando essa forma de chamar o usuário, né? Que fica parecendo que é o usuário de droga, e não é essa a realidade nossa lá, do nosso CAPS. Mas é isso, eu sou farmacêutica, estou com Luísa aí, aprendendo com ela e com vocês todas aí. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Assim, Sandra, mas foi meio meu ego auxiliar, porque quando eu pensei, vou formar um grupo de mulheres e tal, vamos, eu vou com você. Aí, tipo, não estou mais só, então vamos. E fomos, né? E aí e disso nasceu o Encontros na Varanda, que é uma experiência, né, do CAPS infantil, com mulheres mães. Inicialmente, eu sempre trabalhei no CAPS com mulheres, com as mães, né? Em 2010, o artigo, eu vou contar um pouco a história do artigo, assim, que em 2010 eu fazia um grupo de mães lá, que depois eu fui entendendo que era um pouco tipo um roleplay do papel de mãe, porque as mulheres trabalhavam as questões emocionais do exercício do papel de mãe. Eram 10 mulheres nesse grupo, todas elas tinham filhos que estavam com diagnóstico de transtorno do espectro autista. E ali se tratava basicamente o papel de mãe. Com a dinâmica do serviço, as crianças mudam de lugar, e aí o grupo se acaba, o grupo vai e acaba, e aí eu fico sem atender grupos de mães assim. Depois eu trabalhei um pouco com grupos mais de mulheres, mas muito para a prática de práticas integrativas, né, de cuidado com a alimentação, que também foi muito bom, mas eu nunca me afastei das mulheres, né, das mulheres mães. Então eu sou muito conhecida e abraçada porque todas as mulheres me conhecem, então de manhã eu tenho vários abraços. Quando eu chego, ô Luísa, aí abraço, ô Luísa, abraço. E porque eu vou convivendo com elas. E em 2022, eu queria voltar a cuidar em grupo das mulheres com psicodrama. Foi bem no início da pandemia, mas como eu já tinha visto que as mães, elas estavam ok, mas as mulheres estavam sufocadas pelo papel de mãe. Então, essas pessoas, elas não eram mais, não tinham vontade, não tinham desejo, elas eram apenas mães de crianças que eram atendidas no CAPS. É bem isso, mães de crianças atendidas no CAPS-I. Então, eu pensei, eu quero ouvir mulheres, de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer coisa. E como era o final da pandemia,
não tinha sala para eu atender, e tem uma varanda bem bonita. Eu ia trazer a foto da varanda. A varanda é bem bacaninha. E aí eu disse, vamos fazer na varanda, Sandra? Vamos fazer na varanda. E aí eu E o, fui para a varanda. e o bom da varanda é que é de frente para o mar, né? Porque o CAPS fica perto do mar. A varanda dá para ver o mar. E então, vamos ficar aqui nesta varanda. E na mesma época, Conceição Evaristo e Maya Angelou estavam no meu universo. Então, eu disse, eu vou começar a ler contos para essas mulheres, nesta varanda. E aí sentava eu e Sandra com o livro e chamávamos as mulheres, vamos sentar aqui na varanda para a gente conversar, uma conversinha e tal. E aí eu falava que eu ia ler um conto. Aí o primeiro encontro, eu disse, olha, tem duas autores. Aí eu li, o primeiro conto que eu li foi a introdução do livro Cartas para Minha Filha, de Maya Angelou. E elas ficaram muito encantadas. E aí, no segundo encontro, eu li Conceição Evaristo. Eu não me lembro qual foi o texto. E aí, no terceiro encontro, eu perguntei com quem elas queriam continuar. Aí elas disseram que queriam continuar com Conceição Evaristo apenas. Eu tinha, não foi assim, eu li mais vezes, eu li acho que uns 2 contos de Conceição Evaristo, de Maya Angelou, e os 2 contos de Conceição Evaristo, e perguntei. Porque eu sentia que com Conceição Evaristo elas se animavam. Com Maya Angelou, elas entendiam, mas parecia que não era a mesma realidade, porque Maya fala de uma realidade da vida dela, do lugar dela, né, que é os Estados Unidos. E Conceição Evaristo fala do lugar da vida que é mais próximo das mulheres. Então, com Conceição, elas ficavam muito como se estivesse em casa e tal. E com Maia, elas ficavam reflexivas, mas a partir de uma distância. Aí, quando eu perguntei, elas disseram, não, Conceição, a gente quer ouvir Conceição e tal, e tal. E aí, conseguimos com Conceição Evaristo. E aí, de onde vem, né? De onde eu vou subverter a ordem do artigo, porque de onde nasce essa ideia de ler um conto? Ela não nasce do nada, assim, ai, agora eu vou ler conto. Não, ela nasce da minha experiência no grupo de estudos Psicodrama e Relações Raciais, que é coordenado, criado e conduzido, e magistralmente conduzido por Maria Célia Malaquias. Então, nasce daí, dessa experiência, não é de outro lugar, é dessa experiência, é da minha vivência no grupo de estudos. A experiência lá, o que eu via e vivia do lugar do grupo de estudos foi me dando uma luz de um caminho. E aí eu fui lá para as mulheres. O grupo de estudos é, de fato, o eliciador dessa experiência. Né? À medida que eu fui trabalhando com as mulheres e vendo o que acontecia, eu pensei, que psicodrama é esse? Eu até conversei com Maria Célia. Conversei com Maria Célia e disse, Maria Célia, como é isso? Psicodrama interno e tal e tal. Luiz, aí deu a flexibilidade que Maria Célia é capaz de dar. Luísa, tem muitas possibilidades sobre isso. E eu fui pensar sobre essas possibilidades. E aí fui ler Fonseca e tal. E ver como era, o que é que acontecia de fato com aquelas mulheres naquele grupo, com aqueles contos. E que compreensão eu podia dar, que fenômenos aconteciam. E aí eu fui vendo que a sociometria, a socionomia, aí Domênico, eu não vou me esquecer. Talvez por isso eu consiga entender a ciência que Moreno propõe a partir não das relações sociais, mas da flexibilidade. Né? Da flexibilidade de compreender as relações sociais. E da flexibilidade de você usar instrumentos
recursos para favorecer o desenvolvimento e a espontaneidade nas relações. Então, a partir da flexibilidade, de entender a socionomia não dentro do que está previamente estabelecido, mas na sua flexibilidade, na sua posição política, aí você pode criar ali, porque você sai de um lugar pré-estabelecido. Então, aí a socionomia meio que abriu assim. Não, o que eu faço e o meu pensamento é socionômico. Eu estou entendendo este grupo a partir de uma perspectiva socionômica, a partir também de uma perspectiva política, de uma perspectiva criativa. Então, isso é psicodrama. Porque o drama aí era não dramatizar. Visto que o psicodrama é um método de ação dramática, o que está estabelecido, né? É isto. Então, não dramatizo. Não, eu até posso dramatizar na varanda, mas não dramatizo. E aí eu fui entendendo por que eu não dramatizar. Né, porque não tinha essa proposta. E aí eu fui, a partir dessa percepção da socionomia como uma ciência, em que você. Aí agora eu entendo que a socionomia é uma ciência que precisa da flexibilidade, porque ao que ela se dedica, que são as relações sociais, precisa de flexibilidade, precisa de amplitude. Não é possível você pensar e se dedicar a cuidar de relações sociais sem que você possa ter uma fluidez de entendimento e de propostas. E aí a socionomia me explicou o que eu faço. Eu estava fazendo psicodrama. E aí, que psicodrama é esse? Sem dramatização. Aí eu fui encontrar a explicação no psicodrama interno. Não como está previsto, mas a partir da relação de que fenômenos e imagens, a partir dos contos, surgiam para essas mulheres. Imagens vívidas que implicavam no corpo, que produziam reações físicas e que eram presentificadas no momento da leitura. Então, são vivências presentificadas. Então, metodologicamente, eu vou entender que realizar os encontros na varanda tem uma base, tem como compreensão o psicodrama interno, porque a partir dos contos, as imagens surgem, imagens mentais de experiências, e isto tem repercussão física. Mesmo não havendo dramatização, mesmo não havendo a implicação no corpo, e mesmo não havendo o que a gente entende que é a etapa da dramatização do psicodrama. E aí, porque esses dois, a compreensão disso vai me levar à compreensão de que eu estava lidando com mulheres traumatizadas. Traumas profundos, traumas intensos, traumas de violências duradouras e ao longo da vida. Dramatizar seria violento. Também. O que surgia, a dramatização poderia ser, ainda era uma etapa posterior a isto, talvez. Por quê? Porque elas estavam lidando e entrando em contato com questões que
estavam marcadas em um lugar muito íntimo, mas também muito difícil de lidar. Eram mulheres que estavam marcadas pelo racismo, pela violência sexual, pela violência obstétrica, pela violência econômica, pela violência ambiental, né? Então, tudo isso estava ali. E que traziam nos seus corpos traumas que comunicavam traumas ancestrais. Então, eu fui vendo que ali não era possível dramatizar, mas aquilo precisava ser falado. E aí a fala, e quem me explicou isso foi Marlene Mar, como a fala vai... Outras pessoas, mas eu encontrei nela que me satisfez. A fala vai ser um catalisador importante, né? Para um caminho de ressignificar essas experiências traumáticas. Então, eu fui construindo desta forma. Aí o Quilombo me deu a ideia de que o que é que se dá no Quilombo Malaquias, que tomou esse nome depois, porque é grupo, oficialmente, viu, Laura? Oficialmente, grupo de estudos, psicodrama e relações raciais. Afetivamente, é Quilombo Malaquias. E a ideia de quilombo e de aquilombamento vai me levar, né, como explica Beatriz Nascimento, a um espaço de afeto, de cuidado, de saúde e de cura. Né? Um espaço psicossocial. Então, sem intencionar, eu vou propondo, a partir dos escritos de Conceição Evaristo, um espaço de aquilombamento para essas mulheres. Sem ela saber, sem eu saber, porque eu só soube depois que eu fui escrever o artigo. Porque elas vão se aquilombando. E elas falam, quando eu mais Sandra fomos fazer a avaliação, elas vão falar que a gente foi se sentindo cuidada por elas. Então, aí vem a ideia de construir um espaço para mulheres em que elas possam se aquilombar. À medida que tem esse espaço de aquilombamento, como um espaço psicossocial de cura, é um espaço de cuidar de traumas. E aí elas podem falar dos traumas. E Conceição Evaristo vai trazer, e elas dizem, ela escreve a nossa vida. Algumas mulheres falavam isso. Então, e Conceição diz que a imagem fundante da corrente literária das escrevivências é a mãe preta escravizada. E é com esta mulher, em todas as outras, que as mulheres mães no CAPSI encontram e se reconhecem e podem se ressignificar alguma das experiências. Então, elas vão costurando a partir das mulheres que Conceição Evaristo traz, Lima, Nathalie Solidar, elas vão costurando sua própria vida. E eu e Sandra vamos ali assistindo. Né? Coisas que eu não alcanço, mas eu só alcancei as coisas que elas disseram. O grupo, e aí essas referências, né? A escrevivências, ali a escrevivências para Conceição Evaristo como uma proposta literária em que mulheres pretas se autorizam a romper a barreira de não ser escritoras e tornam-se escritoras
de suas próprias vivências e de outras, elas se autorizam a escrever, e não só passam da oralidade que era permitido para escrever, para ser escritoras, autoras. Eu ainda estou com mulheres, né? Algumas delas que não sabem ler. Então, é uma etapa antes, mas que elas vão escrevendo oralmente e reescrevendo suas histórias ali, junto com as mulheres que Conceição Evaristo nos traz. Então, essas experiências aconteceram, eram assim que eu fui entendendo depois que se processava os encontros na varanda. Chama encontros na varanda porque não é encontros, é encontros mesmo. E assim, metodologicamente, acontece uma vez por semana, durante um período de 2 horas. As mulheres que estão todas no CAPS, elas são convidadas, vai quando quer, vai quem quer. Normalmente elas vão, a gente senta na varanda e fala um pouco e lê o conto e depois vai indo o que vai surgindo. Então, esse grupo vai mudando. Mas durante esse período que eu escrevi o artigo, era quase um grupo bem fixo. Então, era um grupo que tinham pelo menos 10 mulheres que iam todas as semanas, que estavam com a frequência. Então, elas já tinham uma rotina sobre isso. E eram mulheres, em sua maioria, pretas, negras, né? Pretas e pardas, e algumas mulheres de pele mais clara, né? Mas que também não se declaravam brancas, mas tinham peles claras, e muito poucas mulheres brancas. É um serviço público. A maioria não tinha deixado um trabalho ou uma profissão, porque precisava cuidar dos filhos, e trabalhavam informalmente, né? Deixaram de estudar, e mulheres muito inteligentes, muito desenroladas, mas muito sofridas, corpos sofridos, corpos machucados. E a gente vai nesses encontros. Então, eu vou contar só um recorte de uma que é, para mim, uma que me foi muito viva, que está no artigo, que é quando eu leio o conto de Lima, que é uma neta contando a história da bisa, da tataravó, que foi escravizada. É um conto que tem uma coisa mágica, e que ela tem como herança as mulheres da família. Ao chegar a uma determinada, os cabelos tornam-se fios de ouro. E quando esta mulher foi escravizada, eu já vou terminar. Quando esta mulher foi escravizada, ao chegar no Brasil, ela teve sua cabeça raspada. E a cabeça foi raspada durante todo o período de escravização, até que ela envelheceu e já não era tão vista. Esse é o conto. Já não era tão vista pelo povo lá, e ela ficou no canto, já idosa. E os cabelos começaram a crescer novamente, e com determinada idade, os cabelos começaram a ficar dourados, cabelo de ouro, ouro mesmo. E com esse cabelo, ela calada, porque ela já sabia que a herança da família dela era essa. E então ela não contou que o cabelo dela era de ouro de verdade, ela ficava quieta. E ela foi cortando o cabelo e libertando os companheiros escravizados. E construiu uma fazenda, e tem toda essa história. Quando eu contei esse conto, uma das mulheres, ela parou em determinado momento e disse assim: Luísa, eu estou tremendo desde quando você começou a falar da cabeça raspada. E eu vou contar. Eu fui trabalhar numa casa de família com 12 anos. Disseram à minha mãe que iam me criar e eu ia para a escola, mas, na verdade, era para eu ser empregada da casa e cuidar das filhas
da família. E eu fui, e eu fazia tudo. Mas uma vez me levaram para o carnaval. E como ela é uma mulher parda, muitíssimo bonita, e vestiram ela de baianinha. No carnaval vestiam as crianças de baianinha, com a sainha curta assim, baianinha. Eu fui vestida de baianinha muitas vezes na minha vida. E ela foi vestida de baianinha para essa festa. Quando ela chegou na festa do carnaval, todas as pessoas ficaram muito encantadas por ela. E quando ela voltou em casa, a patroa raspou a cabeça dela. Porque o encantamento que foi feito para ela não foi feito para a filha da patroa. E ela ficou muito tempo de cabeça raspada, cortada de umzinho. E aí ela vai contando uma série de traumas, de estupros, de violência, de abuso. E chorava muito. E aí ela foi falando e eu fui escutando. Ela disse: eu tenho meu corpo tremendo, eu estou arrepiada e eu estou muito emocionada. E todo mundo, as outras esperaram muito. E aí ela chorou bastante. E depois ela foi aí, tranquilizando e aí disse assim: foi muito bom dizer isto aqui, e ser escutada aqui, e ser ouvida aqui, e que as outras mulheres. Aí foi um abraço coletivo, foi muita coisa, assim, elas ficaram muito agarradinhas, assim. Eu fora, mas elas agarradinhas, assim, ficaram muito, muito solidárias a ela. E, então, eu fui entendendo que era muito mais do que só ler o conto. E aí eu vou entendendo que um trabalho com mulheres vulneráveis e que trazem em si, e que trazem nos seus corpos, nas suas almas, nas suas mentes, a marca da violência cotidiana, é necessário que a gente encontre estratégias de acolhimento, de aquilombamento, mas também de terapêutica, e que elas possam encontrar outra forma. Esta mulher voltou a estudar, ela já não está mais no CAPS, mas a última vez que ela foi me ver, ela voltou a estudar, deixou o marido cuidando do menino e voltou a estudar na universidade que ela tinha parado. Que ela tinha chegado até o ensino médio, tinha vontade de fazer a universidade, mas a criança nasceu e com TEA e tal e tal. Mas aí a última vez que ela teve lá no CAPS, ela disse: voltei a estudar, Luísa. Ela é muito, muito bacana. E ela vai fazendo. Então, os contos vão trazendo experiências dela, desde o abuso até a violência obstétrica. Então, elas falam da experiência da violência obstétrica. Em um dos contos elas falam. Então, aquelas mulheres trazem elas para a experiência. E aí eu vou entendendo isto, né? Como se processa. E vou entendendo a potência do psicodrama, mas não o psicodrama que a gente... Psicodrama higiênico, que eu vou falar assim. Mas o psicodrama um pouco transgressor, né? A dramatização, sim, é fundamental como técnica, né? Mas não só, mas é basicamente o respeito ao grupo que a gente está ali acompanhando. Porque psicodramatistas somos nós, assim, a gente vai usar o que a gente tem para oferecer o melhor com menos dor, né? Como terapeuta. E aí eu vou entendendo isso. E aí, só para terminar, quando eu vi o título, eu disse: qual é a minha desobediência, meu Deus? E aí eu pensei em uma desobediência, que sempre que eu falo sobre os encontros na varanda, alguém me pergunta: mas Conceição Evaristo é muito difícil e as pessoas entendem?
e perguntam se aquelas mulheres são capazes de entender Conceição Evaristo. Porque Conceição Evaristo é para intelectuais e não para as mulheres que ainda não sabem ler ou escrever. Assim pensa a academia. Então, essa foi minha transgressão. Eu leio Conceição Evaristo, Maya Angelou, e quem mais, porque eu não tenho nenhum pudor, porque ainda não chegou outra, não, de ler para as mulheres que ainda não leem. E que, de alguma forma, eu pensei isso agora, a elas só é permitido ler a Bíblia. Então, eu pensei que essa é a minha desobediência. E elas não só entendem, como se identificam, né, Luísa? Como é real para elas. Muito real. E são fãs de Conceição Evaristo e seguem Conceição Evaristo no Instagram, quero lhes dizer, viu? Todas. É Conceição Evaristo, vou procurar no Instagram. E aí, elas amaram mais porque um dia eu queria apresentar fisicamente Conceição Evaristo para elas. E eu achei um vídeo, uma entrevista de Conceição Evaristo, contando as coisas. Aí a entrevista era bem bonita, ela falando no jardim e tal e tal. Ela vai falando, vai falando, vai falando. E no fim ela apresenta a filha dela. E a filha dela tem provavelmente uma deficiência intelectual. E aí as mulheres disseram: Nossa, ela nos entende. Foi quando viram o vídeo no final, fez: Ela entende a gente porque ela tem uma filha. E aí elas são casadinhas com Conceição Evaristo e sabem de psicodrama. Então a minha desobediência é acreditar que Conceição Evaristo não é para academia. É para todas. Não é Todos. para se discutir em rodas de intelectual. Que psicodrama não é para fazer grandes cenas. A socionomia é para transformar. E transformar, a gente precisa se mexer para lugares, talvez, que não sejam tão confortáveis, mas que podem modificar, né? O lugar que as pessoas acreditam, os quais estão determinados para ela. É isso. É a primeira vez que Luísa propôs esse título a esses nossos encontros, eu achei assim de uma criatividade, de uma inteligência, porque fez esse trocadilho, né? Encontros na varanda, porque a gente se encontrava ali naquela varanda do CAPS, mas o título não é encontros, é encontros na varanda. E contos dos contos que ela contava, que a gente falava da Conceição Evaristo. Então ficou esse trocadilho que foi bem interessante. Eu achei muito legal, muito criativo. E o resto do título, que é Um Encontro de Mulheres, foram as mulheres que colocaram. Exatamente. E assim, como a Luísa já explicou tudo aí, eu não preciso falar mais nada, mas essas mulheres têm e vão continuar tendo as vidas modificadas com esses contos, né? De Conceição Evaristo, e elas, desta forma, elas conseguem colocar para fora o que elas sentem de verdade, né? Porque não é entendido ali como aquela terapia de quatro paredes, com um psicólogo ouvindo e que ela tem que pensar o que ela vai falar. Não, elas todas se veem em alguma daquelas mulheres que Evaristo conta no conto, e aí elas vão espontaneamente falando sobre elas, né? E curando a alma delas. E também nos ensinando, e muito,
como eu falei, eu aprendo muito com essas mulheres todos os dias, porque elas passam por realidades que eu jamais poderia imaginar. Então a gente meio que se coloca no lugar. Então eu entendo muito isso que Luísa está sentindo aí agora, porque realmente é assim que a gente se sente. E a gente está fazendo, a gente se sente também cumprindo um papel que nos é dado, né, Luísa? De facilitar para essas mulheres de alguma forma, porque elas não têm facilidades nenhuma na vida. Então, pelo menos facilitar de serem ouvidas, né, por alguém. E isso é muito, muito legal nesse trabalho. É isso. Pronto, é isso. Eu acho que falei um bocado. Falou mesmo. É isto, assim, o tempo todo lá, assim. Eu acho que quando a revista pensa esses encontros para tornar vivos os artigos, ela cumpre a sua missão. Porque ler é uma coisa, estar aqui ouvindo vocês falar sobre o artigo, de fato, torna esses artigos muito vivos para a gente. Né? Acho que eu falo aqui em meu nome, mas e faço uma aposta que fala em nome de quem está aqui ouvindo vocês e de quem verá esse vídeo, né? Quando ele subir para as plataformas digitais, assim. Eu fui sentindo muito isso ao te ouvir, Luísa. Eu até compartilhei com você também as impressões, né, do seu artigo em mim, muito nesse lugar da não dramatização, né, da ausência da dramatização, entre muitas aspas, e de que quando eu fui lendo o seu artigo, eu fui pensando nisso, e aí qual não foi a minha surpresa, que esse foi o tensionamento que você trouxe ao final, né, de, olha, não teve dramatização, mas a gente pode dizer que não foi uma sessão de psicodrama. Eu falei, nossa, Luiz, e foi justamente, assim, tão completo o trabalho, e eu acho que o seu artigo, para mim, ele ilustra muito esse lugar de um psicodrama vivo, de um território vivo, que é isso que a Beatriz fala, né, do Quilombo, né, de um território vivo de cuidado e cura, e é de um psicodrama vivo, porque a gente costuma muito falar sobre, a gente escuta muito isso, né, que a gente precisa dar voz às pessoas. E, na verdade, a gente não precisa dar voz a ninguém, porque voz todo mundo tem, o que a gente precisa dar é escuta. E acho que esse trabalho é uma ilustração belíssima do que é dar escuta às pessoas, né? Do que é ofertar a nossa escuta cuidadosa, a nossa escuta implicada, a nossa escuta atravessada por questões, por marcadores históricos, sociais e políticos, né? E poder transformar isso num fazer afetivo, um fazer cuidadoso, um fazer que de fato transforma, como foi a socionomia de linha de partida, né? Sua intenção era de transformar a vida das pessoas. Então, eu acho que ele é uma belíssima ilustração e eu me sinto muito contemplada. E eu acho que eu quero te trazer essa curiosidade, não sei se você sabe, talvez saiba, mas participando do dossiê agora, o meu artigo tem o aquilombamento no título, né? Quando eu fui nos descritores da revista e coloquei a palavra aquilombamento para ver o que estavam escrevendo, o seu artigo é o único que aparece com esse descritor. Então, eu fiquei chocada, talvez não surpresa, assim, mas eu falei, gente, só a Luísa usou aquilombamento? Como assim? É, E olha só, né? Que importante o que você traz, que contribuição importante, que provocação importante para o nosso fazer, e só tem o seu artigo quando a gente digita a palavra aquilombamento. Então, que a gente possa povoar também a Revista Brasileira de Psicodrama, pensando no aquilombamento como uma estratégia de cuidado, né? Como um palco onde essas narrativas cheguem, e quando chegam é para ser ouvida, né? Para ser essas histórias que nunca foram ouvidas, que sejam de fato ouvidas. E aí, a gente está aqui falando. Não, não sabia. Não sabia. Não tem Pois outro. é, entra lá.
faço esse convite para vocês que estão aqui. Digitem lá a palavra aquilombamento, só aparece o texto da Luísa, não aparece mais nenhum outro. Acho que a gente está falando aqui, né, de... Quero passar a palavra para a Célia, essa grande árvore bonita, que me sinto um galho dessa árvore, né? Árvore Então, sagrada. ai, gente, obrigada. Um Quando raminho, um eu, raminho, um raminho, assim, um raminho. a gente está, para mim, a gente está diante de duas, né, grandes potências, desculpa, três, né, a Sandra está junto aí também, né, e trazer a sua potência, a seu jeito de subverter, né, de subverter o estabelecido da ordem. Luísa, houve dramatização, sim, né? Houve dramatização, sim. Imagina quantas cenas essas mulheres viveram internamente e compartilharam. Isso é psicodrama, sim. Também, falando do cuidado, me lembra um movimento, né, desencadeado nos Estados Unidos pelos Panteras Negras. Me lembra o autocuidado radical. Né? Eles denominaram autocuidado radical, quer dizer assim, já que o Estado não cuida de nós, movimento de pessoas negras nos Estados Unidos, né? Não cuida de nós, nós vamos cuidar de nós. E foi muito, dependeu muito do empenho, sobretudo das mulheres. Então foi um movimento do autocuidado radical de mulheres, né, pensando na autopreservação e com um movimento político de resistência, de sobrevivência, e de transformação. É tudo isso que vocês fizeram, né? É, subverter aquilo que está estabelecido, porque essas mulheres, usando a palavra que ainda se usa, né? Eu concordo com você, Sandra, de questionar essa palavra usuário, né? Como que o Estado trata, sobretudo a população negra, quando consegue chegar até os equipamentos? Quais são os profissionais que convidam as mulheres para irem para a varanda com vista para o mar, para falarem sobre elas, para ter uma escuta? Só profissionais comprometidas que acreditam na potência de transformação. Então, é uma bela parceria, né, Laura? Falando da transformação da forma de ver, de pensar, sobretudo de escrever, e que vai para ser validado, né, como psicodramatista, e que deixa de lado, né, qual é o comprometimento de cada pessoa envolvida nesse processo. Ninguém escreve uma monografia sozinha, muito menos só com a orientadora. Né? É todo esse conjunto das instituições, colegas, da federação, que estão junto nesse processo de escrita. E como acho que tem um convite também aí, né? Que tal? Não só, você disse, né, Luísa, que mandou esse artigo para todos os alunos, todas as alunas. Eu fiquei pensando, por que não mandou para todas as professoras, todos os professores também? Né? Acho que primeiro nós, e eu estou falando como professora, então eu estou trazendo mais o foco para nós, que estamos formando. Né? O que ousamos formar, o que é formar? Bom, obrigada, Dani. Deixa eu fechar o microfone, que deve ter muita gente querendo falar, porque é muita provocação interessantíssima de potência que vocês estão trazendo para nós. Muito sério e necessário. Acho que a gente pode entrar, né, numa roda aqui agora, se achegar, quem está aqui na plateia. Uma coisa bem horizontal, bem de roda mesmo.
que possamos nos imaginar nessa cena, em roda, construindo esse encontro, esse momento que é único e não voltará. Dado a hora, tem muitas firulas, possamos trocar, compartilhar. Laura, é com você. Quero compartilhar, né, o que eu senti assim ouvindo, lendo o artigo da Luísa e ouvindo agora, né, o relato e também conhecendo a Sandra, é, que, que potência, assim, no sentido de conseguir transformar, sabe, Luísa, tantas conservas, tantos traumas, cristalizações, mas nessa flexibilidade que você trouxe tanto essa palavra, assim, e de você conseguir fazer isso, sabe? De tocar, habitar esses espaços de uma maneira tão sensível. Eu me senti ali na varanda com você, me senti convidada de estar lá, me deu vontade de ocupar esse espaço junto, de participar e me senti esparramada, assim, sabe? Fui me esparramando e num sentido de também, como se fosse plantando, cultivando, semeando. Acho que esse trabalho é muito bonito. é, São esses trabalhos que me inspiram. É esse lugar que eu acredito, que eu também quero coabitar. E acho que quando se esparrama é essa ampliação mesmo da vida. E acho que é isso. Seu psicodrama, a sua fala me inspirou demais. E é esse lugar que eu quero estar junto, nesse psicodrama que afirma, que sai reflorestando, sabe? Que, enfim, que multiplica. Era isso, queria compartilhar um pouquinho. Você falou, eu me lembrei uma coisa que quando eu fui ler agora, eu fico toda lisonjeada, viu, Laura? Porque eu te acho tão sabida. Digo, meu Deus, ela é tão sabida, ela tá falando isso, assim, eu fico tipo assim, sabe? Nem me contenho em mim mesma. Mas eu fiquei me lembrando que no artigo, quando eu Mas falo você do. também é. No artigo, quando eu falo do recorte da. Você vê as coisas como são dentro da gente. Quando eu escrevo o recorte do caso da baianinha, eu faço uma confusão. Eu chamo a família, eu chamo os patrões de família, como se for a família dela. É tão incrível isso que quando eu li agora, para agora, né? Para hoje, eu disse, meu Deus, por que eu escrevi família aqui? Não era a família dela. Se vocês leem, vocês vão ver que tem lá. A família levou para o carnaval. Não era a família que estava levando para o carnaval. Eu disse, que danado isso. Né? Que sutil esta ideia de que uma menina vai para uma casa, hoje menos, mas antes muito, e é da família. Mas não, ela era empregada da casa. E como isso passa, assim, como vazou em mim e apareceu no texto, né? Ela não era da família. Ela não era família. Ela era empregada da casa. Eu fiquei um pouco chocada comigo mesma, mas eu sei que vaza. Aí você falou assim, eu me lembrei disso que eu tinha me lembrado que da sutileza dessas coisas, de tão arraigado que está dentro de nós, que elas escapam, que era preciso estar marcado ali que ela era empregada da casa.
mais que empregada, ela era escravizada daquela casa. Mas eu disse que era família. Estou sorrindo de nervoso, viu, mesmo? Ô, Luísa, a Laura falou aí agora, e eu achei assim tão romântico o jeito que ela colocou, que ela se sentiu ali esparramada na varanda, de frente para o mar com a gente. Mas é importante que se diga que é um desafio tremendo fazer esses encontros, gente. É muito desafiador, vocês não têm a menor ideia, porque para a gente conseguir reunir aquelas mulheres ali, é uma luta, porque elas vão com os filhos. Enquanto os filhos estão nos atendimentos concomitantes com o que a gente faz com elas, daqui a pouco os meninos são liberados e eles vão para lá atrás da mãe, da tia, da avó que levou. E aí vira uma coisa, né, Luísa? Porque enche de menino ali também, e a gente quer dar ouvido a eles também. E é assim, é bem desafiador. A gente trabalha com muita criatividade. E não foi à toa que a gente foi parar na varanda. A gente foi parar na varanda, na verdade, porque o CAPES já está muito pequeno para o aporte de pessoas que são acolhidas e atendidas e matriculadas, e não existe sala, não tem sala. A gente pensou, sim, Luísa, a gente vai chamar essas mulheres, nós vamos para onde? Nós vamos nos reunir aonde? Ela, não, Sandra, eu estava pensando naquela varanda. Então, bora para a varanda. E assim, passa carro, passa gente na rua e faz barulho, então é bastante desafiador. Mas se a gente não fizer um esforço para tentar fazer algo produtivo e diferente, a gente não vai fazer. Porque ou a gente tem desculpas ou a gente tem resultados. Então, eu praticamente também não tenho tempo no CAPS, porque eu trabalho lá 20 horas, eu sou a única farmacêutica, eu não tenho ajuda de ninguém. E é tanto que a farmácia da unidade só fica aberta enquanto eu estou lá no período matutino. Então, assim, são muitos desafios, são muitos, mas a gente é raçuda, né, Luísa? E a gente faz mesmo. Assim, só para Sandra deixar a farmácia é uma transgressão, porque dentro do serviço que espera que ela fique sentada na farmácia dispensando medicação. Então, quando ela decide sair da farmácia, ir para a varanda, ficar lá com as mulheres, ela está produzindo um negócio que o povo fica meio desesperado. Cadê a farmacêutica? Cadê a farmacêutica? É um E pouco meio. quantas vezes eu tenho que sair, né, E Luísa? às vezes ela tem que sair no meio, correndo para atender na farmácia. Então é um pouco assim, a gente vai meio que É violentado, né? A gente é... meio, Bom, é, me atravessam muitas coisas que vocês falam, e acho que a primeira coisa que eu lembrei quando Laura estava falando sobre falha, né, sobre erro, sobre não dar certo, foi que eu comecei o dia de hoje às 5 da manhã ouvindo um podcast enquanto eu dirigia, e o nome desse podcast chama Gostosas Também Choram. E aí o episódio de hoje era Gostosas Também Erram. E ela falava sobre o erro, sobre a gente sentir que falhou, sobre a gente lidar com essa pressão social, assim. E aí ela falava do lugar de mulher, né? Assim, a pressão social que é uma mulher errar, enfim. E eu não lembro quem era a pessoa que escreveu essa, uma frase que eu também não lembro exatamente, então eu vou falar do que me vem à memória, mas que era uma frase que falava sobre como o erro era uma espécie de poesia, se eu não me engano. E ela dizia alguma coisa tipo que ela estava ansiosa para errar, que ela pedia, no caso dela, a Deus, né, para errar, porque era errando que a gente vai construindo outras coisas e errando que a gente vai se encontrando, enfim. E aí eu pensei muito nisso quando a Laura estava falando sobre essa coisa das falhas. Eu acho que a gente olhar para essas falhas, criticar essas falhas, pensar sobre essas falhas, né, essas coisas que nos são colocadas como falhas, quando a gente desobedece e, inclusive, produz algo com isso que é considerado falha, eu acho que a gente subverte também nesse movimento de construir uma coisa diferente. E aí, quando eu ouço a Laura, me dá um quente no coração. E, e quando a Luísa, eu fui parecerista do artigo da Luísa,
Eu acho que eu já comentei isso com ela. E, e quando eu li a primeira vez, Lu, eu pensei, gente, é escrevivência. Na minha cabeça era escrevivência, mas eu também tinha a leitura do que era escrevivência e que a Conceição coloca a coisa da escrita. E aí eu fui resgatar meu comentário para lembrar o que que eu escrevi. E eu falei assim, que eu queria que a Lu trouxesse isso sobre, por mais que elas não tivessem escrito, elas, através da fala, elas trouxeram. E aí eu botei assim, ó. É importante você mencionar isso porque fugiu da proposta metodológica da escrevivência, mas você produziu uma outra. E você produziu uma outra, né, Lu? Assim, de novo, a gente subverte. Acho que a gente vai se apropriando, quando a gente fala de autoria, e não estou falando de autoria de escrita, mas de autoria de direção, autoria de psicodrama, enfim, a gente vai fazer um processo de criação, e esse processo não vai ser igual aos que já existiram, assim, vai ser o teu, vai ser o meu, vai ser o de Laura, vai ser o de Maria Célia, de Dani, de Adriane, enfim. A gente vai produzindo os nossos, né? Então, acho que me atravessa muito, assim, o quanto ambas conseguiram criar a partir daquilo que tinham de recurso, de público, de espaço, de, né, ir para a varanda foi uma criação, porque assim, tinha outro espaço e acho que foi um espaço que privilegiou muito o trabalho que você conduziu, assim, vocês conduziram. Então, eu saio muito instigada hoje, assim, eu acho que é esse psicodrama que eu quero que a gente produza e que eu quero que a gente deixe para que outras pessoas façam ainda melhor que a gente, assim, que vá se melhorando cada dia. Posso falar? Tem alguém na fila? Então, nada na vida é coincidência, né? Vou contar rapidinho uma experiência que eu estou passando. Boa noite, todo mundo. Cheguei atrasada, mas quando falou do erro, né, que a Laura, do que vocês estão falando da Laura, é, eu fui convidada para dirigir um grupo de mulheres indígenas de uma aldeia urbana. Então, é tudo muito novo para mim, né? Não é. Eu conheço mulheres e conheço o sofrimento das mulheres, mas essas mulheres elas vêm para mim como um presente, como um desafio. A minha primeira sessão foi um desastre, né? Porque eu entendi que eu tinha que seguir um roteiro que a dona lá da aldeia urbana, que coordena a aldeia urbana, me passou, e eu atravessei essas mulheres. Então, 3 saíram. E quando eu cheguei no outro dia, na outra quinta-feira, e é um trabalho voluntário, falei, cadê as mulheres? Ela falou, elas não gostaram de você, não. Elas não. Eu falei, meu Deus, elas não gostaram da terapia. Eu falei, bom, então eu tenho que olhar isso, né, como uma outra chance. E eu estou nesse momento buscando esse território, né? E aí eu descobri o cheiro. A Luísa descobriu o conto e eu descobri os 5 sentidos. Eu fiz a técnica dos 5 sentidos com elas e elas se identificaram com o cheiro. E não é à toa que tem uma varanda aonde eu faço esse trabalho com elas. E na última sessão eu vi que elas começaram a fazer assim na cadeira. Aí eu fiquei olhando e falei, gente, como é que essas mulheres que moram numa aldeia urbana vão ficar sentadas 2 horas olhando para minha cara, né, ou fazendo alguma coisa? Olha, quando eu ouço Luísa falar da varanda, que não é a primeira vez que eu ouço, eu fico tão encantada com o seu trabalho, Luísa. Você sabe que eu sou sua fã, assim, número 1, né? Tudo que você fala, às vezes você chora, eu quero chorar junto, porque é uma emoção, né? Um quente, né? E eu vou levá-las para a varanda quinta-feira, né? E eu já descobri as essências que eu tenho que comprar para fazer o cheirinho, porque uma falou assim, não, gente, eu borrifei, vou falar bem rapidinho, né? E elas falaram, nossa, eu estava com dor de cabeça passou, me deu uma paz. Ah, na minha casa podia ter um negócio desse, porque a única coisa que eu sinto cheiro na minha casa é de poeira, né? Então, a aldeia urbana aqui, elas são jogadas em algum lugar, em algum bairro, que eu já visitei uma aldeia urbana,
E aí eu vou fazer com elas o cheirinho para elas colocarem na casa delas, e aí eu já começo a fazer uns trabalhos de acordo com o que elas vão apresentando para mim, não mais dentro de um modelo. Então, eu queria dividir isso com vocês, agradecer, Luísa, pela sua experiência, e eu esqueci o nome da moça que trabalha com você, a farmacêutica, e de estar aqui. Estou com muita saudade de todo mundo, viu? Era isso que eu queria compartilhar. Obrigada. Sou eu, Dani. Bom, boa noite a todas as pessoas. Eu estou tão mobilizada, eu estou quase chorando aqui também. Os dois artigos me atravessaram de uma maneira. O da Laura, quando ela vem, e aproveitando até a Adri, falando que não existe coincidência, ontem eu recebi o resultado de um projeto que eu submeti. Eu tinha que ter 7 e tive 6,5, e fiquei por 6,5 e meio ponto, né? Então, eu estava assim, me remoendo, falhei, tal, mas agora, né, com essa posição aí da Laura, percebo que esse erro abre várias fendas aí para a criatividade, espontaneidade, enfim. E o da Luísa, eu também me senti na varanda. Acho que é impossível ler esse artigo e não se sentir lá, Luísa. Não dá. Esse artigo ele nos transporta àquela varanda. E você comentou que você colocou família, você colocou família, mas quando eu li, eu li que eram os patrões, eu não sei, foi uma coisa tão doida que você está escrito mesmo a família, mas eu li que eram os patrões. Sabe, foi algo tão. Então, assim, esses dois textos, e Luísa, você, assim, mostra o que é psicodrama, pelo seu trabalho, né, vendo que existem pessoas fazendo psicodrama, porque isso para mim é psicodrama, sabe? E não algo institucionalizado, aquela coisa meio para burguês, e para as pessoas perguntarem, será que essas mulheres conhecem Conceição Evaristo? É óbvio que essas mulheres, elas não conhecem daqui, da cabeça, elas conhecem de um outro lugar, é outra conexão, é uma outra coisa. Então, vendo o seu trabalho, assim, me dá muita esperança, sabe? De poder fazer também, falar, poxa, dá para fazer também o psicodrama raiz, sabe? O psicodrama que... Você gostou da psicodrama raiz. E eu acho que a gente está um pouco carente desse psicodrama raiz, porque está todo mundo ali nos seus consultórios luxuosos, cobrando R$ 1.000 a sessão, e, sabe? Então, assim, me dá muita esperança vendo o seu trabalho, e parabéns, e uma delícia ler seu artigo. Realmente, eu também quero ir para a varanda um dia. Quero ir lá na varanda com você, ouvir os contos. Obrigada. Alguém mais quer chegar nessa roda? Eu não estou conseguindo levantar a mão, mas eu quero. Então vamos, Josi. Boa noite. Eu acho que assim, parabéns, né, para a Laura, parabéns para a Luísa. O trabalho da Luísa ele me toca porque eu trabalhei muito com famílias extremamente vulneráveis, então é isso mesmo, né? A gente tem que levar o que elas precisam e querem, né? E quando você fala, isso vai me tocando assim profundamente, né? E a questão dos contos, né? Assim, a história, o poder que isso tem, né? Assim, de trabalhar o íntimo, né? Então, quando eu fico escutando o seu trabalho, eu fico pensando assim, todo mundo precisa conhecer esse trabalho, né? Eu já fui em vários CAPs, e o CAPs é uma coisa fria, é uma coisa, né, difícil, né? Quem trabalha sabe, você mais que ninguém, né, que está nessa realidade. Então, assim, que seu trabalho seja amplamente divulgado, né? Eu vou divulgar para várias pessoas que eu conheço. E, assim, parabéns, né, pelo trabalho, por ter levado tudo isso. E eu fico pensando sempre no efeito que isso vai tendo, né? Porque essa mãe chega em casa, isso vai ampliando, né? E esse trabalho de formiguinha, né? Quando você fala, né? Eu esqueci o nome dela, desculpa, mas a farmacêutica escapava, voltava, né? Então, assim, é isso mesmo, né? Enquanto vocês construíram uma coisa aí a quatro mãos, né? E duas cabeças, uma coisa belíssima e que todo mundo tem que conhecer, né?
Então, assim, parabéns, me tocou muito escutar tudo. Sandra, Sandra, parabéns, Sandra. Essa é uma questão, assim, Sandra falou dos desafios, porque hoje parece que nos centros de atenção psicossocial a liberdade está um pouco restrita. Não sei muito. se no Brasil inteiro, mas aqui em Salvador está, né? Então, a gente precisa, existe um movimento que eu não estou entendendo bem direito, que é de normatizar todas as ações. Então, o CAPS perde o que ele tem de maior qualidade, que é um lugar para cuidar de doido. Então, é um lugar para cuidar de doido, um lugar para cuidar de doido não pode também ser Engessado, né, Luiz? engessado. Então, assim, quando eu falo que é o esforço de Sandra para sair da farmácia e sentar na varanda, é uma desobediência grande que ela faz. É uma desobediência grande, né? Porque não se espera isso. Por vezes as pessoas interrompem ela como se ela estivesse fazendo algo que não tem valor, né? A gente vai driblando, mas eu não me interrompo mesmo, porque como eu sou psicóloga, eu tenho um pouco de passabilidade por ser psicóloga. Então, psicólogo faz essas coisas mesmo, assim. Mas ela não, ela transgride um lugar que é imposto a ela, que é estar dentro da farmácia. Só compartilhando para vocês, quando o CAPS mudou de casa, a sugestão era colocar a farmácia do lado de fora do serviço. Ela ia ficar do lado de fora, numa portinha, com um negocinho assim, para ela entregar os remédios. Não tinha nem como fazer assistência farmacêutica, né? Porque Não, ninguém a, pensava nisso. a mãe sai do consultório do psiquiatra cheia de dúvidas. Elas não conseguem conversar, dialogar com eles até entender. E aí a gente faz esse serviço de assistência farmacêutica. Ó, mãe, você vai dar o medicamento de Joãozinho longe da alimentação, por causa disso, disso e disso, vai dar com o estômago vazio, vai dar, tipo, quando fala de manhã, é 1 hora antes do café da manhã. Então, esses pormenores que elas precisam saber para que o medicamento tenha efetividade, elas não tiram essas dúvidas com os médicos. Às vezes, olha a receita, nem eu entendo, quanto mais elas, coitadas, a letra do médico. Então, assim, é complicadíssimo para uma farmácia que só funciona 4 horas por dia, porque é o horário que eu fico lá, de 7 às 11, porque não tem outro farmacêutico, a prefeitura não faz concurso, não chama, e aí a mãe fica desesperada, querendo levar o medicamento para casa, e com toda a razão. Então, se eu me ausento um pouco da farmácia, é aquele pandemônio, né? Ai, tem fila, tem fila. Então, é desafiador, é bastante desafiador. Está em uma outra área, mas que eu considero de extremíssima importância. Essas mulheres, né, estarem ali reunidas. Engraçado, Luísa, que uma coisa que você não falou aí, mas que me veio à memória agora, é que assim, você estava falando que em torno de 10 mães, 10 mulheres, se reúnem em cada encontro desse, e às vezes até mais, e pessoas que são constantes, outras não. Mas é tão engraçado, gente, o movimento delas. Elas próprias convencem aquela outra que chegou ali e que não ia para o encontro. Aí elas falam: não, você tem que ir, porque hoje Luísa vai contar, vai falar de um conto de Conceição Evaristo, e esse conto pode ter a ver com você. De repente você vai. Que aconteceu comigo. Então, elas convencem umas às outras e levam até aquelas que não ia ficar naquele dia ali. É bem interessante, é bem legal isso. Muito, muito, muito bom, gente. Ai, como eu estou aprendendo aqui com vocês, viu? Desobediência, né? Boas desobediências. Desobediência para o bem. É, quando eu estava aqui me aquecendo para pensar, né, que formato dá para essa roda, enfim, eu tinha rascunhado algumas perguntas, imaginei que daria tempo de fazer, mas
nem precisou. Só que tem uma delas que eu gostaria, né, de trazer aqui, até para nós, enquanto roda, e eu acho muito curioso, porque de maneira, eu vou considerar que é uma maneira otélica. A pergunta que eu fiz combina com o que a Célia escreveu aqui no chat, que é sobre sonhos. Você acredita? Então eu vou trazer essa pergunta que eu, obviamente, rascunhei pensando nas autoras, mas gostaria de direcionar para nós enquanto roda, para nós enquanto encontro, para nós enquanto seres desse encontro, né? Que a partir desses trabalhos que foram apresentados aqui, tão impressionantes, tão inovadores e tão provocativos, né, para a gente pensar o psicodrama, que caminhos que Laura e Célia, Luísa e Sandra, mas todas nós reunidas, sonham para a formação, para a pesquisa, para esse psicodrama brasileiro. Caminhos que a gente pode sonhar juntos e que a gente pode também levar como um presente desse nosso encontro. Eu comecei colocando um sonho, né? Mas como eu acho que é o Raul Seixas, né? Que fala que sonhar sozinho é só um sonho, mas sonhar junto pode ser realidade. E já sabemos que será difícil. Posso começar falando do meu sonho. Eu sonho com um palco, e palco no sentido metafórico mesmo, simbólico, né? Não um lugar necessariamente físico, mas esse palco que pode ser uma varanda, que pode ser um consultório, que pode ser a rua, que pode ser uma encruzilhada, mas um palco onde todas as narrativas tenham o mesmo peso, a mesma importância, o mesmo valor, mas principalmente quando elas chegam, né, assim, que elas possam ser ouvidas com muita atenção, com muito carinho, com muito amor, mas com ética, né, com posicionamento, da gente entender que não, que embora sejam instâncias distintas, o subjetivo do coletivo, um informa o outro, né? E que essas instâncias elas são atravessadas por questões sociais, históricas e políticas, e que não dá para fazer esse psicodrama neutro, né? Assim, esse psicodrama imparcial, não é possível, né? Que nós possamos denunciar, possamos ser agentes de denúncia, agentes de ruptura, agentes de transformação real, oficial, e que possamos fazer isso todos, todas e todos juntos, reflorestando mesmo esse psicodrama brasileiro com essas narrativas. Esse é o meu sonho. O E o de sonho, vocês? o sonho da Dani é o meu sonho também. E acho que o nosso. E só complementando um pouquinho a sua fala, o meu sonho é que a gente tenha uma formação etnodramática, no sentido, pensando em etnodrama enquanto essa gênese, assim, né, que atravessa, tem todos os marcadores sociais, raça, classe, gênero, porque aqueles corpos que o Moreno trabalhou ali naquele momento, eles eram atravessados por esses lugares e a gente pode continuar ampliando, né, como Maria Célia e o Quilombo, né, estão fazendo e tem publicações, enfim, mas essa formação etnodramática em que a gente vai aprender a história do Moreno, mas a gente vai aprender a nossa história também aqui
conceitos localizados, não conceitos universais, né? A gente vai aprender os efeitos da colonização na nossa subjetividade, enfim, práticas como a da Luísa, que eu diria até um psicodrama comunitário, né? Tem as pessoas passando, não nesse lugar da romantização em si, mas esse lugar do impossível, porque a gente nos colocam para trabalhar com o impossível, porque não querem que a gente esteja trabalhando, né? E fazendo esses trabalhos contra-hegemônicos, assim. Escolas, né, comprometidas, escolas que podem ter práticas com a comunidade, com o seu entorno, escolas com portas abertas, enfim, acho que é esse psicodrama comunitário aí, inspirado na Luísa, agora essa fala, né? E no trabalho da Sandra também. Acho que é isso, uma formação etnodramática. Inspirado no trabalho da Laura também. É, eu adorei esse termo, psicodrama comunitário. Que inclui toda a comunidade, né? Na minha tela, eu estou entre Laura e Daniela. Aí vou assim, porque eu fiquei com o sonho das duas. Então, eu acho que é meu sonho, assim, tipo, é isto, formações mais soltas, mais do mundo, mais das coisas, mais da vida, né? Mais vivida, mais vívida, que é isso que Laura falou. Então, meu sonho está aqui, já estou contempladíssima. Esse Agora, sonho é nosso. Quem é mais? Eu nosso, ia. não, é nosso, é nosso. Agora, assim, a gente vai ter que sonhar com força, viu? Vai ter que sonhar, como diz na Bahia, de com força, porque o negócio tá difícil, viu? O povo tá querendo a fórmula pronta, o passo a passo, e faz ali, quem quiser que caiba nesse passo a passo, né? Então, a gente tem que sonhar de com força mesmo. Eu vou aproveitar que Laura falou desse psicodrama localizado, porque eu tô lendo a Haraway, a dona Haraway para algumas coisas, e ela fala dos saberes localizados, mas é de um outro texto, assim. Ela tem um livro que eu não me lembro o nome, mas que é aquele que tem aqui no Brasil, a capa dele ficou com os barbantes, que é o livro onde ela fala sobre fronteiras e sobre como a gente. Enfim, ela fala sobre várias coisas ali, que também ler a Haraway é um boom na minha cabeça, assim, tem muita coisa num lugar só. Mas quando a Maria Célia foi falando, eu estava concordando. Aí quando a Dani falou, eu concordei também. Quando a Laura falou, eu concordei também. Quando a Luísa falou, eu concordei também. E eu acho que quando eu penso no livro da Haraway, são nós, é uma capa. E eles botaram um barbante mesmo para representar a teoria dela. Então tem um nó, aí tem um espaço, aí tem um outro nó, aí tem um espaço, aí tem um outro nó, e vai formando essa teia, que é o que ela fala das fronteiras. É, até onde eu entendi, né, gente? Pode ser que eu tenha entendido tudo errado. Mas quando ela fala dessas fronteiras e ela tem esses outros textos sobre saberes localizados, é muito num sentido de a gente ir construindo com esse tudo que é o mundo, e não só dentro dos nossos bloquinhos, assim, né? É, e eu acho que aqui a gente está construindo também. Então, meu sonho é o sonho da Maria Célia, é o sonho da Dani, é o sonho da Laura, é o sonho da Luísa e é o meu, e assim a gente vai amarrando cada um desses nozinhos. Mas porque o meu sonho é um psicodrama que não morra. Esse é o meu medo, assim, é isso que me pega muito. E é por isso que eu tô como diretora de publicações, inclusive, assim, porque eu quero manter o movimento, manter a gente construindo, manter a gente fazendo coisas. Então, por isso que eu me uno, né? Porque é esse psicodrama que vocês estão falando que eu acredito, mas eu não quero que ele morra. Quero que a gente continue. E para não morrer, a gente precisa se ver, se sentir nele, né? E é isso que a gente está buscando, tentando fazer, né? Acho que estamos.
Você falou desse desenho dos. Aí, esse na minha cabeça é o desenho da rede sociométrica. Átomos, átomos ligados é a rede sociométrica. Tudo ligado. Toca em um, mexe com todos. Então, quando você falou, só o que me veio. A rede sociométrica que nos liga a toda a humanidade, pensando ecologicamente, que nos liga a todos os seres, vivos e não vivos, deste mundo. Né? Então, mexeu com um, mexeu com todos. E aqui eu vou trazer um conceito que a gente trabalhou muito no épico, na verdade, um sonho também, que possamos, de alguma forma, também falar sobre as palavras da mãe, né? Que até Maria Célia foi provocada nesse lugar, dela escrever em algum momento as palavras da mãe, porque eu acho que é isso, né? Assim, o feminino ele tem essa função, né, na natureza de gestar. Estamos aqui, coincidência ou não, só entre mulheres, e não estamos excluindo os homens, não é sobre isso, mas que possamos também ser esse útero, né? Uterodrama, trazendo outro conceito de Laura aqui para a roda, que possamos ser esse útero que vai gestando novas possibilidades de estar nessa cena psicodramática, né? E multiplicar e ampliar isso, né? E fazer essas vozes ecoar, essas ideias, difundindo isso, né? Então, já tem um chamamento aí para aparecer e escrever as palavras da mãe. Vou reforçar isso aqui e deixar registrado. Tem muitas estão juntas, então é possível. Ai, gente, que É roda isso, né? linda. Que delícia essa É. roda. E, Gabi, fico muito feliz de ter juntado, viu? Cada fala aqui vai reconfirmando. Que menina sabida, né? A gente está cheio de meninas sabidas aqui hoje, não? Tá vendo, Luísa? É uma baita de uma Obrigada. junção, né? É uma baita de uma junção, gente. Eu acho que eu fico muito feliz, assim, de ter, assim, sempre que eu monto a revista Viva, eu fico num. A Lu sabe o que que é isso, né, Lu? A Lu me passou o bastão. E é sempre um processo, assim, de vai atrás de um, vai atrás de outro, e tenta encaixar, e isso e aquilo. Aí acha alguém para conduzir, enfim. É, e as sextas-feiras também são muito corridas para a maioria das pessoas, né? Então, é sempre um rolê para montar esse rolê, assim. É, então, eu agradeço demais a presença de todo mundo. Agradeço às autoras, pela, acho que pela generosidade de compartilhar os seus escritos e as suas experiências, as suas vivências com a gente. Mas principalmente de estar aqui, de poder conversar, e de poder trocar. E quando eu apresentei no início, e depois a Dani também comentou, assim, eu falei sobre a gente criar, né? Então a gente cria a partir daquilo que vocês já criaram lá na revista, que está o artigo posto, que todo mundo lê. Aquilo já foi uma criação, se torna conserva e agora a gente está criando de novo. Então, as coisas que a gente falou aqui eram dos textos, mas já não eram mais, já são outras coisas, né? E é isso que é o intuito da Revista Viva, e eu acho que é isso que me motiva também a estar aqui junto e montar esses grupos, e enfim. Então, agradeço a presença de vocês, agradeço a presença de todo mundo. É, fico muito entusiasmada com o psicodrama que a gente está fazendo, e acho que é isso. Fotinha, Gabriela, fotinha. A Uma fotinha. fotinha Ah, e linda. deixa eu agradecer Dani pela excelente condução, maravilhosa, que eu acho que foi um nó muito importante para juntar todo mundo aqui também. Vou tirar a Gabi, eu que fotinha aqui. agradeço essa oportunidade. Para mim é uma aula, é uma experiência, é um encontro, e acho que já estava marcado, né? Acho que nada é um acaso. É Eu que verdade. agradeço, assim, é uma honra estar aqui com vocês, um privilégio. Nossa fotinha, então. Sorrisos. Pronto. É isso, gente. Então, sextou. Obrigada.
Boa sexta pra gente, bom descanso a Obrigada, todos. gente. Abraços. Obrigada, Obrigado, gente. Boa Obrigada, noite. obrigada. Abraço a Boa todos. noite. Boa noite, tchau. Tchau, tchau. Boa Obrigadão. noite. Tchau, tchau. Tchau.